Bom dia, meus amigos, irmãos, ouvintes. Vamos então em Lucas capítulo 9, versículo 28 até o versículo 36 e vamos falar sobre a transfiguração de Jesus. Cerca de 8 dias depois, Jesus subiu a um monte para orar e levou consigo Pedro, João e Tiago. Enquanto orava, a aparência de seu rosto mudou e suas roupas ficaram brancas a ponto de ofuscar a vista. 2 homens apareceram para conversar com ele. Eram Moisés e Elias. Que aparição gloriosa! Eles falavam a respeito da partida de Jesus para Jerusalém. Enquanto isso, Pedro e os demais haviam caído no sono. Quando acordaram esfregando os olhos, viram Jesus em sua glória com Moisés e Elias. Depois que Moisés e Elias se retiraram, Pedro disse a Jesus: Senhor, esse é o momento sublime. Vamos construir 3 memoriais, um para o Senhor, um para Moisés e outro para Elias. Ele falava sem pensar. Nesse instante, uma nuvem brilhante os envolveu. Dentro da nuvem, todos tiveram profunda consciência da presença de Deus. Lá dentro, ouviram uma voz: Esse é meu filho, marcado pelo meu amor. Ouçam-no. Quando a voz cessou, eles viram Jesus sozinho. Por um bom tempo ficaram em silêncio. Nem mesmo entre si comentaram o que tinham visto. Jesus então ele sobe ao monte para orar. E ele leva consigo, então, 3 discípulos, Tiago, João e também a Pedro. E ali no monte, eles têm uma experiência sobrenatural, onde o Senhor Jesus tem o seu rosto transfigurado e aparece, então, numa glória resplandecente, numa brancura resplandecente, e os 3 discípulos ficam meio perdidos ali, sem saber, e viram então Moisés e Elias conversando com Jesus, e depois uma nuvem desce sobre eles ouvem uma voz dizendo: olha, a esse é meu filho e a ele ouvi. 3 coisas que eu gostaria de pontuar aqui. Primeiro delas é que esse chamado a subir o monte com Jesus, meus irmãos, é algo maravilhoso. Essa intimidade dos 12 apóstolos, esses 3 foram convocados a subir ao monte, a ter intimidade com Jesus, a buscar a Jesus. E ali eles contemplaram o sobrenatural. Quando você busca a Deus, você tem essa intimidade com Jesus, você começa então a participar do sobrenatural, das coisas maravilhosas, do reino de Deus, as revelações que Deus dá ao coração daqueles que o buscam. A palavra do Senhor diz que Deus é galardoador daqueles que o buscam. E o Salmo 25:14 diz que a intimidade dele é para aqueles que o temem. Então, é um chamado maravilhoso. Continue buscando a Deus, dobre seus joelhos, busque a Ele, suba ao monte com Jesus. A segunda coisa que eu percebo nesse texto é o temor, a reverência, a santidade. Quando a nuvem desceu, esses homens, era tão expressivo aquela santidade, aquela glória, que esses homens eles tiveram um medo, eles tiveram um temor. E isso é importante, meus irmãos. A presença de Deus traz isso aos nossos corações. Hoje as pessoas, elas não têm ciência da majestade, da santidade de Deus e acabam entrando na sua presença sem temor, sem essa convicção desse Deus que é fogo consumidor, e se perde então essa reverência. Mas nós precisamos sempre estar com os nossos corações reverentes diante desse Deus poderoso e Deus tremendo. E o texto diz que então um anjo aparece e diz que Jesus é filho de Deus e que nós devemos ouvi-lo. Queridos irmãos, ouvir a Deus é parte importante no processo do cristianismo, das boas novas. Nós precisamos habilitar os nossos ouvidos para ouvir a voz de Deus. Deus está sempre falando. Nós só precisamos então fazer com que os nossos ouvidos ouçam a voz de Deus. Que você possa, querido irmão, aprender então a ouvir a voz de Deus e a praticar aquilo que o Senhor
tem falado. E que você suba esse monte e você possa ter essa intimidade com Deus. Que Deus abençoe a sua vida.